Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 21 de outubro de 2025, finalzinho de uma manhã de terça-feira, portanto, o mês já está aí há 2 semanas do fim, ou seja, se aproximando de novembro, está correndo. Estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, nas mais diversas e complexas temáticas que irei doravante compartilhar com os senhores e senhoras. Ato contínuo, agradecendo aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao grande canal da cidadania, canal 3D, o 3 Dimensões, especial aos mais de 300 mil views ou visualização que o presente canal obteve em pouco mais de um ano, ou seja, logo após a sua criação ou instituição. Mas hoje estou voltando aqui nesta terça-feira ensolarada para atualizar e trazer os bastidores, as temáticas que vêm sendo tratadas e discutidas no âmbito internacional, sob a perspectiva da geopolítica, sob a perspectiva do julgamento e, por que não dizer, da condenação do ex-presidente da República, saber Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, CPI do INSS, da fraude bilionária, que, segundo a CGU, vinha perpetrada e acumular aí a cifra de mais de 6 bilhões, onde foi ouvida uma advogada que também representa um dos sindicatos e associações que estão sendo aí acusadas por essa fraude bilionária. Mas hoje estou voltando aqui sem mais delongas para atualizar alguns temas que entendo ser importantes, bem como o paradoxo, do acordo costurado por Trump com cessar-fogo na guerra de Israel e a faixa de Gaza, combinado com um indeferimento em massa de inscritos no ENAM, que é o exame de proficiência criado pelo CNJ para selecionar aspirantes e postulantes ao cargo de magistratura, notadamente no cargo de ingresso do primeiro grau, juiz de direito, juiz federal, juiz de trabalho, juiz militar, etc. E exatamente com base nessas premissas de fato, valor e norma, que comunico o título objeto do nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. O CNJ, e por que não dizer a Fundação Getúlio Vargas, indefere mais de 4 mil inscrições da 4ª edição do ENAM. E já vou dizer a razão pela qual a banca, da Fundação Getúlio Vargas e o INFAM, que é o órgão do CNJ responsável pela promoção do respectivo exame. Eu vou dizer o que você não deve fazer quando faz não somente o ENAM, OAB, como os demais concursos públicos. Falar um pouco da CPMI do INSS, que ontem teve outra oitiva de uma advogada que faz parte de um dos sindicatos acusado. Vou trazer também os bastidores aqui, por exemplo, uma declaração do presidente do Irã, que diz que não está mais vinculado ao acordo nuclear, que limita a exploração de o enriquecimento de urânio e plutônio naquele país. Mas irei também falar um pouco acerca da razão pela qual, não obstante o ex-presidente tenha sido condenado, a saber, Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, e ele ainda não fora preso, irei também trazer os bastidores, a guerra mais nova, entre Trump e Maduro da Venezuela, e a razão pela qual que tem por trás, qual o interesse que tem por trás
de Trump está ameaçando até mesmo invadir a Venezuela, e uma nova guerra que se está formando na faixa de Gaza logo após o início do acordo do paradoxo, né? Vou dizer por que paradoxo, acordo de paz costurado por Trump entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que vem sendo realizado desde idos de 7 de outubro de 2023, ou seja, expressivo semana passada, ou seja, no último dia 7 de outubro do corrente mês, fizeram expressivo 2 anos, com mais de 67 mil mortos somente na faixa de Gaza. E são com essas breves premissas de fato, valor e norma, que dou início ao nosso singelo estudo de hoje, sem ter a menor pretensão de votar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, político, pensam em sentido contrário, pedindo vênia para informar a razão pela qual ainda, repita-se, ainda não fora publicado o acordo, que é exatamente a sentença que condenara o ex-presidente da República, saber sua excelência Jair Messias Bolsonaro, e demais integrantes, generais que integravam o seu governo, como general Mauro, general Heleno, general Braga Neto, etc. E exatamente não fora por quê? Porque está pendente de uma revisão do voto de Fux. A respectiva condenação, para quem não é da área, somente passará a vigir ou a entrar em vigor com a publicação, a partir da publicação do acordo, que ficaram um placar de 4-1, ficando vencido apenas o eminente ministro Luiz Fux, que pedia absolvição dos réus, salvo Mauro Cid, um verdadeiro voto que eu batizei como teratológico, não somente eu, mas muitos juristas, muitos acadêmicos e muitos especialistas na dogmática constitucional, na jurisdição constitucional. Mas qual for exatamente a razão de ainda o Supremo Tribunal Federal não ter publicado o acordo, né, para dar início à contagem de prazo para eventual embargo declaratório, que os advogados dos réus, incluindo o ex-presidente, generais e etc., poderão arguir somente com base no artigo 1022 do CPC, omissão, contradição, obscuridade, alguns pontos de esclarecimento do acordo, né, que deve ser muito denso, composto somente o acervo do processo, tem não sei quantos teras, e foi uma das críticas, né, dos eminentes colegas advogados durante as suas respectivas sustentações orais. Mas o Supremo não publicar ainda o respectivo acordo, porque está pendente aí da revisão do voto divergente de Luiz Fux, que não obstante ter sido o primeiro a entregar, mas ele pegou de volta, fora devolvido para ele, porque ele disse que tinha outro detalhe que teria que revisar, e a gente só vai saber quando for literalmente publicado. Depois de sair, o Supremo irá juntar os votos de cada um dos 4 ministros que julgaram condenando, com o de Fux, né? E aí esse acordo, né, será publicado e abrirá o prazo para o único recurso cabível, que é o embargo declaratório, para os advogados arguir alguma omissão, contradição, obscuridade, sem, contudo, ter efeito infringente, ou seja, sem entrar no mérito. Esse embargo somente pode corrigir alguma teratologia, com base no artigo 489, parágrafo 1º, e depois dele, fatalmente, o Supremo Tribunal Federal irá determinar a certificação do trânsito julgado do respectivo processo, ocasião em que os condenados, incluindo o ex-presidente da República, irão dar início ao cumprimento da pena. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, Braga Neto, já estão cumprindo aí, né? Isso aí eles têm que ser beneficiados com o Instituto Jurídico da Detração, que naquele tempo
que o acusado ou réu passa preso durante o processo, durante a fase da investigação, durante a fase de instrução e julgamento, e o Braga Neto está preso aí preventivamente, Jair Bolsonaro também preventivamente, numa prisão domiciliar, e todos aqueles réus que durante o respectivo processo foram objeto de prisão, o tempo dessas prisões devem ser literalmente computada, né, subtraída da pena que cada um pegou ou pegara. E o prazo para o eventual embargo, não obstante a regra geral do direito penal ser de 2 dias, mas quando estamos a falar ou a falarmos de STF, não somente o STF, mas também os juizados, esse prazo ele é maior, ou seja, de 5 dias, não obstante ser corrido, contado continuamente, diferente do prazo da regra geral de 2 dias, que conta somente dias úteis. Esse conta em ato contínuo. E os advogados terão, né, a partir da publicação, que ainda não for, está aguardando aí a devolução do voto do ministro Fux, que tenta aí fazer uma revisão, não sei que tipo de revisão é essa. Eu fiz aí um vídeo aí falando, né, do teratológico voto dele, pedindo a condenação do ex-presidente e generais, salvo Mauro Cid, dizendo que não existia nenhuma prova, falando do intercrime, que o intercrime é exatamente o caminho do crime, ou seja, é a fase de cogitação, pensamento. Até aí não se pode, não é punido. A segunda fase do intercrime, que é exatamente os atos preparatórios, e aí é dependendo do contexto, essa segunda fase pode, em tese, ser penalizada como de fato foram o caso de muitos réus, incluindo o ex-presidente, que foram condenados, mesmo não estando na cena do crime, pois ali se aplica a teoria do domínio do fato, pois com base na teoria do domínio do fato do jurista alemão, a saber, Klaus Hox, isso aqui, projeção internacional, criou a teoria do domínio do fato, muito utilizado na ação penal 370 do Mensalão, que determina, né, esse instituto jurídico do direito penal, prevê que quem teria o domínio do fato para evitar determinado evento criminoso, ele responde, mesmo que não esteja na cena do crime e que ainda esteja naquela fase de preparação, que era exatamente aquele período, todo o período de ameaça e reuniões dos quartéis. Mas logo que for publicado, os advogados terão no máximo 5 dias, pois tanto no juizado como no Supremo o prazo é maior de 5 dias, diversamente dos demais instâncias, que o prazo da regra geral do Código Penal é de apenas 2 dias. E depois disso aí, será fatalmente certificado o trânsito julgado e o relator deverá, né, decretar a prisão de cada um, fatalmente a prisão domiciliar, se os pressupostos do artigo 312, né, para uma prisão domiciliar que é em tese cautelar, não estiverem presentes, ou seja, se o ex-presidente da República tiver condições de ir para uma prisão normal, para uma penitenciária, no caso a Papuda, fatalmente ele será enviado. E agora a gente tem que esperar a publicação, né? A oposição do respectivo embargo é declaratório, pois não obstante muitos advogados em tese tentar, até mesmo com base no voto divergente de Luiz Fux, interpor o clássico embargo infringente, que até em tese, com base no artigo, no novo CPC de 2015, entendo que for revogado, mas o Supremo tem jurisprudência pacífica no sentido de dizer que em tese só cabe um recurso infringente ou no máximo a ampliação, né? Porque na verdade o embargo infringente foi revogado. Agora o que existe é a ampliação do quórum, ou seja, só existe a possibilidade de o respectivo processo ser remetido para
para o plenário, onde os 11 ministros irão deliberar sobre o pano de fundo de mérito do respectivo processo, para fazer alguma revisão, se fosse tivesse pelo menos 2 ou 3 votos. Como se tem só um, fatalmente o relator não irá acatar, tampouco, né, os demais integrantes da primeira turma, que é o juiz natural, né, que julgaram o respectivo processo. Então esse é o rito, isso é o que se pode esperar. Vamos aguardar a publicação, em seguida a contagem contínua do prazo de 5 dias, a oposição ao desembargo será julgado, né, e esse será o destino. Isso aí, pelo andar da carruagem, até acho que meado ou final de novembro, deve estar transitado e julgado. A depender também, né, de quando o Supremo, né, julgue esses supostos, né, embargo de declaração. Não obstante, eu entender que os colegas advogados não ouvidarão em opor também ou interpor um embargo infringente que, na verdade, né, pedindo a ampliação do quórum, né, qualificado para o processo, respectivo processo com base no voto do eminente ministro Luiz Fux ser remetido para o plenário, o que entendo ser uma possibilidade remota, mas vamos ver, né? Tudo pode acontecer. Dito isto, agora irei falar um pouco do ocorrido, né, na 4ª edição do ENAM, que é o Exame Nacional da Magistratura. Todas as pessoas aspirantes ou candidatos que são bacharéis e pretendem entrar na magistratura de primeiro grau, juiz de direito, juiz federal, juiz de trabalho, juiz eleitoral, juiz militar, tem que submeter e ser aprovado à prova do ENAM e obter uma nota de 70%. E esse ENAM tem validade aí, como já fiz 2 ou 3 vídeos, de 2 anos, podendo ser prorrogável por igual período. Isso aí eu fiz uma crítica, né, porque por simetria, o advogado, quando faz e é aprovado no exame da OAB, ele não existe validade. A validade, e não existe validade para o exame de ordem por simetria, não deve também existir para o ENAM, não obstante ser essa a regra que está prevista no edital. E por falar em edital, o que me chamou a atenção, né, no decorrer da semana passada foi que muitos candidatos, mais de 4 mil, que se inscreveram nessa 4ª edição, cuja prova será no próximo domingo, a saber, dia 26, entraram com procedimentos junto ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a FGV e até mesmo o Ministério Público Federal, alegando que tiveram foram mais de 4 mil candidatos, tiveram as suas inscrições indeferidas por ausência de envio de documentos, como por exemplo o diploma ou certificado de conclusão do curso, diploma de conclusão do curso de bacharel em Direito. E aí, alerto, né, que o edital, não somente no exame de ordem, como no ENAM, como no ENEM, e como em todo e em qualquer concurso público, é a norma, é a lei que rege o concurso. Não obstante, determinada norma prevista em edital, mesmo que em tese ela seja a lei do concurso, mas o edital não pode ferir a Constituição, o edital não pode ferir o princípio da legalidade, da legitimidade, e é esta a razão pela qual existe, né, no âmbito do Poder Judiciário, o controle, né, de legalidade e legitimidade do ato administrativo, sem contudo permitir que o Poder Judiciário adentre no pano de fundo de mérito. O controle que o Poder Judiciário faz é de legalidade e legitimidade. E quando estamos a falar desse indeferimento de mais de 4 mil candidatos, num acervo de 29 mil que se inscreveram, cuja prova será no próximo dia 26, ou seja, próximo domingo, vi no site da FGV que ela publicou um comunicado dando oportunidade aos supostos alunos, né, candidatos que alegaram que enviaram o documento e mesmo assim foi indeferido. Então a FGV deve ter, e o CNJ deve ter detectado isso aí, porque
reabriu o prazo até hoje para que esses candidatos, mais de 4 mil, enviem, né, o documento. E parece que na quinta-feira tem outra nota que será publicado, né, o resultado, se for deferido ou indeferido. Mas o fato é que o Poder Judiciário, né, quando estamos a falar do mérito administrativo, não vem sendo tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance do mérito administrativo. E hoje é pacífico na jurisprudência do STJ, do Supremo, que o Poder Judiciário só pode adentrar num concurso, a análise, né, e o controle naquilo que se refere à legalidade e legitimidade. Então, se no edital existia a previsão para o envio, né, no ato da inscrição do diploma como condição sine qua non ou indispensável, logo, entendo que se o candidato não enviou, não era para ser aberto. Se a banca, ou seja, se a FGV e a CNJ reabriram o prazo para o envio do respectivo documento, é porque realmente houve um problema no sistema, né, da FGV, no envio. E o candidato, né, deve comprovar isso. Não fere, né, o princípio da isonomia que deve vigir e prevalecer em todo concurso público. Então, são essas as breves considerações, né, que faço, alertando que não somente no ENAM, que é isso da magistratura, o certificado, ou seja, o diploma de graduação de bacharel em Direito é uma condição sine qua non. E essa exigência se dá exatamente em razão de os concursos, todos os concursos, né, a partir da criação do ENAM, o candidato que quiser se inscrever no concurso só pode se tiver o certificado de aprovação do ENAM. E por via reflexa, né, não é diferente que a banca também exija no ato da inscrição que o candidato que se inscreve no ENAM também comprove, né, por meio do devido e competente diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado no MEC, que é bacharel. São essas breves premissas, né, fática e jurídica, né, que atualiza aqui sobre esse indeferimento de mais de 4 mil e alerto que todos aqueles que pensem em prestar exame de ordem, ENAM, ENEM e os demais concursos, fique muito atento às normas do edital, porque se você cumprir o edital, fatalmente você irá chegar ao seu objetivo e lograr êxito dos concursos em que você submete. Então aí já falei aí, né, sobre a ação penal 2668, né, atualizei, porque não foram publicadas ainda, o acordo que condenara Jair Messias Bolsonaro a 27 anos e 3 meses, e o que pode acontecer doravante, o recurso que cabe, o embargo declaratório, não obstante os advogados dos réus tentarem a remessa dos autos para o Supremo para ampliação com base nesse voto de Fux, não obstante eu entender como advogado constitucionalista atuante há mais de 17 anos no âmbito do direito público e privado, da justiça comum estadual e federal, entender ser muito remota essa possibilidade. Dito isto, passo agora para o terceiro tópico, que é atualizar os bastidores, a guerra, né, esse acordo de paz costurado pelo presidente Trump, que está aí em vigor, né, com o objetivo de reaver reféns que estavam vivos, né, e mortos, e os vivos, né, o Hamas já entregou para Israel em troca de milhares de palestinos terroristas que estavam lá presos do lado de Israel. E agora Israel está dizendo que está havendo aí um descumprimento do acordo por parte do Hamas em razão do grupo terrorista Hamas não ter entregue, ou seja, conforme combinado, conforme o acordo pré-estabelecido, todos os reféns mortos. E o grupo terrorista Hamas estão alegando que não entregaram todos em razão de os mesmos se encontrarem
sobre as ruínas, né? Porque a faixa de Gaza está ipsilítis, ou seja, uma ruína. E aí tem-se também notícias sobre a perspectiva geopolítica, que logo após, né, a celebração do respectivo acordo de paz, costurado por Trump, junto ao primeiro-ministro de Israel, e fora assinado notadamente no Egito. Tem-se notícia que o grupo terror está havendo uma guerra civil, ou seja, uma guerra, um duelo entre os próprios palestinos, ou seja, os terroristas, e alguns rebeldes, né, palestinos, que disputam, né, o domínio daquela região. E aí tem também informação de que o grupo terrorista Hamas está executando diversos patriotas palestinos, ou seja, uma verdadeira guerra civil. E aí isso comprova as profecias de Daniel, as profecias, né, que tem lá no Antigo Testamento, que Israel e a faixa de Gaza, Israel e Hamas é o relógio de Deus. Deus usa aquilo ali como seu relógio. Usa ali como o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte, que é o lugar que Deus usa diariamente para tentar construir a nossa fé de forma gradativa. Para além disso, também nos colocar numa espécie de secura espiritual, que é aquele momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, para nos ensinarmos a atravessarmos o fogo e não nos queimarmos, para atravessarmos o rio Jordão e não nos afogarmos, para termos aí a oportunidade de enfrentarmos as mais diversas e complexas problemas do dia a dia, aprender a superá-los, a contínuo, nos dando aí a oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco, e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Mas afinal, do que estamos a falar? Estamos a falar exatamente da era dos gentios. A era dos gentios também profetizada, né, no Antigo Testamento, e confirmada e revelada no Novo. Mas o fato é que não é tarefa fácil falarmos de faixa de Gaza. Não é tarefa fácil falarmos notadamente do Hamas. O Hamas, existem diversas previsões no Antigo Testamento que nos revela que essa região da faixa de Gaza, ela já foi, por exemplo, destruída por Sansão, que foi um dos juízes da antiga Judá, Sansão de Dalila, que na época, né, do Antigo Testamento, ele foi um dos juízes, na época dos juízes. Sansão destruíra, né, na época, Gaza. Gaza foi invadida também e destruída, notadamente pelo rei da Pérsia, saber, Alexandre o Grande da Macedônia, invadiu. A faixa de Gaza também tem esse histórico, né, e registros de que também ela foi destruída e reconstruída por Roma. Então vejo que a faixa de Gaza, ela remonta a datas longínquas. E eu fiz um vídeo aí, que está publicado, dizendo, né, que a guerra entre Israel e os palestinos não faz apenas 2 anos, mas mais de 2000 anos. Ou seja, está falando lá da Babilônia, de Nabucodonosor, lá da Torre de Babel, da época do rei Salomão. Não obstante o rei Salomão ter vivido 300, 400 anos anterior a Nabucodonosor, e aí a gente avança lá
pela dinastia da Babilônia, o cativeiro de 70 anos, o cativeiro de 400 anos do Egito, entendeu? Até chegar aos dias atuais, ou seja, até chegar o momento da independência de Israel, notadamente em 14 de maio de 1948, em Tel Aviv, após a intervenção de um brasileiro gaúcho, a saber, Oswaldo Aranha, que presidiu o Conselho de Segurança da ONU, e naquela ocasião convidaram a autoridade da Palestina e de Israel para criar um Estado para cada um. Os judeus, ou seja, os israelenses, aceitam os contornos e alcance de dada proposta por meio do movimento que ficou conhecido na história e na geopolítica e na teologia como sionismo. Era um movimento de libertação, um movimento de independência, né? E de retorno, né, do judeu depois de quase 20 séculos, ou seja, quase 2.000 anos. Deus permite, né, que os judeus voltem para a sua terra prometida, a saber, Canaã, atual Israel, que tem pouco mais de 77 anos, ou seja, ela só existe de 14 de maio de 1948 para cá, depois da intervenção desse brasileiro gaúcho, a saber, Oswaldo Aranha, e por meio da resolução da ONU 181, assinada em 14 de maio de 1948, onde reconheceram e devolveram os judeus para a antiga Canaã, antiga Jericó, atual Israel, que até o presente momento em que pesa, não obstante tenha mais de 77 anos de independência, não se tem remota notícia de ter instituído ou criado a sua primeira Constituição Federal, ou seja, por meio da Assembleia Nacional Constituinte. E aquele país usa o sistema comolol com base em precedentes da Corte Suprema, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade herdado lá de Carta de João Sem Terra, de 1215, dos ingleses. E aí, passaremos agora para falar da quarta pauta de hoje, pauta temática, né? Que é exatamente a CPMI, né? Do INSS, da fraude bilionária de mais de 6 bilhões, segundo a CGU, onde foi ouvido um advogado que faz parte, é parte integrante de um desses sindicatos que está sendo acusado desta fraude bilionária, uma coisa vergonhosa, com dinheiro de pessoas pobres. É uma coisa que dói na alma e dói na carne. E está aí, por exemplo, previsto para a CPMI. CPMI por quê? Porque é composta pelas duas casas. Casa Baixa com 513 deputados federais, adicionada de mais 18 que aprovaram. E a Casa Alta com 81 senadores. A Casa Alta representando os 26 estados da Federação e o Distrito Federal. E a Casa Baixa com 513 mais 18 representando o povo, por meio do sufrágio universal. E tem previsão, né, da respectiva comissão funcionar até março do próximo ano. Aí você imagina por quê, né? Está sendo literalmente usada como uma espécie de cabo eleitoral para campanhas, para as eleições gerais do próximo ano. Irei trazer os bastidores, outras informações que entendo ser relevantes, mas por enquanto é somente para atualizar sobre esse aspecto. E agora iremos falar um pouco desse duelo de Trump com Maduro da Venezuela, ameaçando, já bombardeou diversas embarcações, né, alegando e denunciando, e até mesmo acusando Maduro de ser chefe, de ser um narcotraficante. Mas entendo que isso aí não passa de uma estratagema de Trump para nos chamar de um cavalo de Troia, para tentar justificar e legitimar a sua pretensão de se apropriar da riqueza mineral, bem como o petróleo, né, que existe na Venezuela. Não à toa, quando estamos a falar de riquezas minerais naturais, como petróleo, gás, a Venezuela é número 1 em reserva de petróleo, não obstante ficar longe de ser produtora, pois quando estamos a falar de petróleo,
quem não é da área, existe três coisas que devemos ter em mente. Primeiro, existe reserva de petróleo. A Venezuela é a primeira. A segunda de reserva de petróleo, segunda reserva de petróleo fica no Kuwait, ou seja, na Arábia Saudita. Mas a Venezuela, não obstante ser a primeira no ranking, né, de reservas, ela não é a maior produtora, está longe de estar, não está nem dentro das 10 maiores produtoras, que o Brasil aí está em nono lugar. Pois existe uma diferença entre ter reserva, a Venezuela é número 1, mas não é número 1 em exploração. Exploração número 1 é Estados Unidos, seguido pela Rússia, Arábia Saudita, Canadá, China. Não obstante a China não ser a número 1, né, em exploração de petróleo, mas é a número 1 em superávit e a segunda em PIB, perdendo apenas para os Estados Unidos. E sexto lugar o Iraque, o sétimo lugar o Irã e o oitavo Emirados Árabes. E quando estamos a falar também de reserva de petróleo, por exemplo, a primeiro lugar de reserva com 303 bilhões é a Venezuela. E aí você vê o interesse, né, súbito de Trump por trás disso. E o segundo lugar é a Arábia Saudita. E a gente tem aí em terceiro lugar, por exemplo, a Arábia Saudita está com 267 bilhões de barris. A Venezuela em primeiro lugar com 303 bilhões de barris. E a gente tem o Irã aí em terceiro lugar com 209 bilhões de barris de petróleo, não obstante está longe de ser produtor. Então existe uma diferença entre explorar petróleo, reserva de petróleo e produção. Reserva, quando diz exploração, é para descobrir que ali existe, que ali naquele poço, naquela área, naquele terreno, como agora a Petrobras descobriu aí a margem equatorial, que faz fronteira com o Brasil, Venezuela, os países aqui do Mercosul. E aí a Petrobras está preocupada que o pré-sal só tem reserva aí até 2030, e depois de 2030 tende a secar, e já está trabalhando aí na margem equatorial, que será objeto de um vídeo específico, onde irei falar de forma mais direta. Mas você vê aqui, por exemplo, que o Irã está em terceiro lugar em reserva, mas está longe, assim como a Venezuela, de ser produtores. Exatamente por quê? Por conta dos bloqueios econômicos. E, voltando para Trump, a razão pela qual justifica, né, esse duelo, essa pretensão bélica de Trump, até mesmo usando a CIA, que é a companhia de inteligência norte-americana, para tomar medidas diretamente dentro do estado da Venezuela, e Maduro está muito preocupado. E aí sou contra, né? Porque existe previsão na Carta da ONU, no Pacto São José da Costa Rica, existe previsões na Convenção de Viena, que a soberania, quando estamos a falar de soberania nacional, entendo que nem a lei Magnitsky e nenhuma pretensão como essa de Trump, que é uma pretensão eminentemente econômica, com o objetivo, né, em razão dessa reserva de Venezuela ser a número 1 em reserva e ser a pior em produção por conta dos bloqueios econômicos. Se Trump consegue derrubar Maduro, ele dá uma enguinada na cotação do barril de petróleo, faz com que o barril de petróleo no mundo caia, e aí atinja seu maior rival, a saber, a Rússia, que fatalmente vai ter que reduzir as suas receitas, que também já sofre diversos bloqueios dos Estados Unidos, para tentar forçar também a guerra e ele pousar de herói. Trump hoje me remonta um líder chinês, a saber, Mao Tse-tung, que foi o grande protagonista da Revolução Popular da China e também da Revolução Cultural.
E ele entrava para os anais da história como um tirano e ao mesmo tempo um salvador da pátria. É como Trump está aí tentando pousar, né, com esse acordo heterodoxo, né, de Israel e Gaza, que na verdade ali a pretensão de Trump é expulsar todos os palestinos dali, juntamente com o primeiro-ministro de Israel, a saber, Sua Excelência Benjamin Netanyahu, pois se você tem vídeos meus aí publicados que eu digo que existem estudos patrocinados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido e pela França, que apontam, né, que existem as escolas, né, infantis, das escolas das crianças, tanto de Israel como da Palestina, é ensinado em ambos os países as crianças odiarem, palestinos odiarem e matarem judeus e judeiros odiarem e matarem palestinos. É uma guerra titã, remonta o rei Davi com Golias. Rei Davi e Golias, remonta Jacó e seu irmão gêmeo, a saber, Isaú. Remonta os filisteus. Remonta Nabucodonosor. Remonta os babilônicos. Remonta os remanescentes da Torre de Babel. Remonta Caim e Abel, lá em Gênesis, no início. E é exatamente essa uma das razões pelas quais eu digo que é um paradoxo esse acordo de Trump, né, com Israel, bem como essa iminente tentativa de Trump querer iniciar uma guerra bélica militar para destituir o governo de Maduro, com a inadequada premissa fática de que ele é um governo ilegítimo. Isso aí nesse ponto é ilegítimo. Mas a pauta não é essa, o pano de fundo não é esse. O pano de fundo é destituí-lo para provocar um boom, ou seja, na cotação, na cotação do barril de petróleo, para colocar lá um governo provisório, quiçá até trazer, se fosse para trazer o candidato que se elegeu legitimamente, tudo bem, seria legítimo. Mas o pano de fundo, né, a reserva mental de Trump, é exatamente criar um governo provisório para se apropriar dessa reserva monstruosa de petróleo, para começar a explorar, como ele fez no passado, até 2015, no Irã, e por via reflexa, né, gerar um boom, ou seja, gerar uma diminuição na cotação do barril de petróleo. E não à toa, quando a gente vê a maior moeda do mundo não é o dólar nem o euro, é o dinar do Kuwait. E a gente vê aí, por exemplo, que essa semana viu o presidente do Irã declarar que não está mais submetido ao acordo nuclear, em razão de ter vencido dado acordo em 2015. E aí me vem à mente aqui a preocupação, né, que deve ser não somente do Irã, né, como é também da Coreia do Norte, né, uma ilhazinha daquela, porque Trump não mexe, porque tem armas nucleares. Ele não olvida, tampouco faz a menor cerimônia em exibir publicamente. Pega o dinheiro daquele país, de uma população de coreano do norte miserável, total bloqueio, ele sobrevive em razão da China e da Rússia. Uma população vive numa miséria total. E lá quem é condenado até a última geração. Imagine. Fez um acordo com o Putin para mandar milhares de 12 mil soldados, sem saber para onde ia, disse que era para um treinamento, e cair de lá de paraquedas para servir de cobaia para atrair os drones utilizados pela Ucrânia. E quando eles usam um soldado coreano do norte para atrair um drone e ter lá uns atiradores de elite, né, para bater aquele drone, né, eles estão usando como cobaia. E aí ele mandou 12 mil homens em troca de arroz, né, em troca de apoio político. Porque mantém aquela ilhazinha não é, por exemplo, o exército dele.
e sim as armas nucleares que o mundo teme, notadamente Trump. E agora, por exemplo, o Irã, né, declarou que não está mais vinculado ao acordo nuclear, pois vencera em 2015. E me vem à mente aqui Nicolau Maquiavel, grande protagonista da ciência política, para quem à época, fazendo menções às penínsulas italianas, disse que ensinava como se criar um Estado forte. E Nicolau Maquiavel fora pedagógico de dizer que para o Estado ser forte ele tem que ter um bom sistema de arrecadação de tributos. Para além disso, deve ter um sistema militar, bélico-militar, muito poderoso. E não à toa, os Estados Unidos, a maior potência do mundo sob o aspecto tecnológico, de PIB e de ogivas, né? Militar, é considerado maior, porque investe em armas nucleares. Não à toa, os Estados Unidos, em que pese, não obstante de um lado ser um fervoroso crítico de armas atômicas, critica a China, critica a Rússia, critica o Irã, critica a ilha, né, da Coreia do Norte, mas se faz extremamente necessário dizer, no ponto, que os Estados Unidos foram o único, por meio do projeto Manhattan, a construir a bomba atômica com a fissão de átomos instáveis por meio do físico quântico, teórico e mecânico, a saber, Julio Albert Oppenheimer, criador da bomba atômica. Os Estados Unidos foram o primeiro a construir e o primeiro a ter a primeira bomba em Hiroshima, notadamente em 6 de agosto de 1945, e 3 dias depois, ou seja, no dia 9 do mesmo mês e ano de agosto, a segunda em Nagasaki, dizimando mais de 210 mil pessoas e deixando poeira radioativa para trás. Para além disso, os Estados Unidos também é aquele que mais provoca poluição nuclear por meio das usinas nucleares, que ocorre exatamente com a fissão de átomos estáveis. E o Irã vinha enriquecendo urânio aí com mais de 60%, 80% urânio e plutônio. E aí, com base nessa premissa, né, nessa lição de Nicolau Maquiavel, o país, para se defender dos Estados Unidos, ele precisa ter arma nuclear. Então, hoje, para um país ser forte, de acordo com o que ensinava Nicolau Maquiavel, continua ensinando, pois Nicolau Maquiavel transcende, é como Freud, é como Nietzsche, transcende, é como Descartes, um filósofo que transcende, é como o rei Salomão, é como Sócrates, Platão, Aristóteles, é como o estoicismo, uma filosofia atemporal. O país que não tiver um programa nuclear, ele fica simplesmente à mercê da própria sorte. E não à toa, né, a Coreia do Norte, uma ilhazinha daquela, ainda sobrevive exatamente em razão dessas armas nucleares. Dito isto, já falamos aí de diversos temas, né? E dentre eles existe outra pauta aí no Congresso, que é da anistia, né, total e restrita. Não obstante essa pauta não está muito em voga, mas existem umas correntes aí, até do próprio governo, que vê com bons olhos a diminuição de pena. Inclusive, o ex-presidente, né, do Supremo, que se aposentou agora, Luiz Roberto Barroso, que no passado era um fervoroso crítico do ativismo judicial, a ponto de dizer existir ativismo judicial do bom e do ruim. Mas hoje, como ele mudou, né, deixou de ser advogado, foi para o outro lado da banca, a saber, ser juiz, ele ultimamente vinha dizendo que ativismo judicial era uma lenda, é uma coisa que não existe. E isso joga por terra e entra em contradição, conflito com o que ele dizia quando eu era advogado, inclusive nos seus livros, que tenho aqui alguns deles. Ou seja, mutatis mutandis, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O homem tem que ter coerência para defender seus ideais. Assim como me vem à mente aqui Paulo de Tarso, aquele que, de algoz de Cristo Jesus, de seus seguidores, passou aquele homem que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança. E Paulo de Tarso, da Nova e Eterna Aliança, diz ter ido a um paraíso.
e lá ter visto coisa inefável, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe colocara um espinho na carne, e ele orara por 3 vezes, pedindo para Deus libertar daquela tormenta. E Deus, como não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras e promessas, disse: para ti basta a minha graça. Não à toa somos salvos por meio da graça, por meio da fé. E até mesmo a fé em que pesa não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. Javé Shadon, Javé Shalom, Elion, Adonai, eu sou. O Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Mas afinal de contas, do que estamos a falar, em que tempo estamos, como diziam os gentios, a era dos gentios. E agora temos aí, falamos aí dessa temática, falamos da CPMI do INSS, falamos do processo de Bolsonaro, falamos do indeferimento de massa de mais de 4 mil de inscritos do ENAM, dessa 4ª edição, que está previsto para o próximo dia 26. Falamos aí da reserva, né, de petróleo da Venezuela, que é número 1, não obstante ela está longe de ser a maior produtora. Falando da maior moeda mais valorosa do mundo, que não é o euro, tampouco o dólar, e sim o dinar, que é com base no barril de petróleo. Você está vendo a importância e o que está por trás, né, desse interesse súbito de Trump em querer criar um conflito militar na Venezuela, para além de fazer com que o preço do barril de petróleo caia e diminua o poder econômico de Putin, que é o segundo maior produtor, só perto dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos é o maior produtor, o segundo produtor a Rússia, a Arábia Saudita, o terceiro, entendeu? Então, o que está por trás de tudo isso, entendeu? São esses interesses macroeconômicos. E é exatamente esta a razão pela qual não assiste razão Trump querer usar, não obstante ser legítimo, né, como premissa para atacar a Venezuela, a soberania da Venezuela, o governo ilegítimo, não obstante ser, né, ilegítimo. Mas hoje também, outra pauta interessante que me vem à mente aqui, o Supremo está julgando o quarto núcleo, né, do ataque do dia 8 de janeiro, que o Supremo que disseminava falsas informações ou fake news. E aí me vem à mente aqui, quando estamos a falar de fake news, né, o Supremo começou o julgamento, né, desses 7 acusados por disseminar falsas informações, né, o fake news, como um ato preparatório, né, como um intercrime, ou seja, uma das fases, um dos caminhos do crime, que são 4. A primeira é a cogitação, é o pensamento, e esse em tese não é punido. O segundo é o ato preparatório, que esse já começa a ser. A gente vê aí que Bolsonaro e muitos foram, né, não obstante não estar nascendo do crime, mas com base na teoria do domínio do fato de Klaus Hawkes, foram condenados, tiveram uma culpabilidade altíssima. E aí a gente tem um terceiro momento, que é os atos executórios, né, que existe auto executório, né, e o quarto e o último, que é o consumatório. Não obstante existir antes do consumatório arrependimento eficaz, arrependimento posterior, desistência voluntária e arrependimento eficaz, que são institutos, né, que atenuam, né, a pena, né, e serve de diminuição de pena de 1 até 2/3. Mas quando a gente observa o que está sendo objeto do julgamento de hoje, o quarto núcleo, eles disseminavam fake news, instigando, induzindo as pessoas a estar de erro ou a falsa compreensão da realidade. E me vem à mente aqui Schopenhauer, um dos grandes filósofos, ao lado de Nietzsche, Marx, e também considerado o pai do ateísmo, mas Schopenhauer, considerado o pai do pessimismo, ele foi pedagógico no sentido de dizer existir 3 ciclos da verdade, a saber, a verdade, segundo Schopenhauer, passa pelo primeiro momento de ser literalmente ridicularizada. No segundo momento, a verdade ela é ignorada, e somente no terceiro momento, ou no terceiro plano, ela é mitigada ou passa a ser aceita como
um pinguinho ou uma fumaça que ali pode existir uma verdade. Ao revés, uma mentira ou um fake news dito por mais de uma vez se torna uma verdade absoluta. E aí me veio à mente Nietzsche que dizia: nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento: nada aprisiona mais do que as ideias, as culturas, os costumes, o vício e a ignorância, cuja ignorância, sob a perspectiva filosófica e teológica, é o seu maior arqueiro, ou seja, causa-mãe, responsável por tudo de ruim que acontece no mundo. E aí existe, né, com base nessas premissas, algumas correntes, até mesmo do governo, que defendem diminuição de pena, como Barroso saiu agora do Supremo, aposentou-se, talvez sentindo pressionado com a Lei Magnitsky, que já tem vídeos aí que eu digo que a Lei Magnitsky, não obstante tenha sido aprovado pelo Congresso norte-americano em ISO de 2012, sob a égide do governo de Barack Obama, para sancionar de forma econômica e financeira países autocráticos como Djibouti, a partir de 2016 se estendeu para o mundo. E eu digo e defendo, como advogado constitucionalista, especialista também em direito internacional, que, não obstante a Lei Magnitsky tenha sido aprovada pelo Congresso norte-americano, ao revés, a mesma não tem o menor condão, tampouco a força normativa de violar nenhuma soberania nacional, por mais autocrática que ela seja, e nem se diga que este que estávamos a falar está defendendo nenhum país autocrático. Mas aqui ela não pode violar a soberania. E aí, quando a gente vai lá para o direito internacional e fala de soberania, notadamente Nicolau Maquiavel diz que nenhum país pode dizer que é soberano se ele depende de outrem. E se ele não tem, né, como diz Nicolau Maquiavel, um bom sistema bélico-militar, como tem os Estados Unidos, a China, até a Coreia do Norte, não obstante diversos bloqueios, mas ela se defende e sobrevive por meio das armas nucleares. E agora, a declaração do ministro, do presidente do Irã, dizendo também que não está mais vinculado ao acordo nuclear. Trump, não obstante ser o seu país, ser o que produz mais poluição nuclear por meio das usinas nucleares, ele disse que tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e disse que não tem menor e remoto interesse em investir $1 em meio ambiente. Veja aí em que ponto chegamos. E aí, quando falamos aí em possibilidade, né, de redução de pena, existem umas correntes aí no Congresso que vem defendendo a eventual redução de pena, mas a anistia essa é remota, pois não existe alta anistia, como existe há diversos vídeos aí. E são com essas premissas, de fato, valor e norma, que concluo para a gente chutemar no sentido de dizer: se quer ver Deus, veja o homem, multiplique pelo infinito, e logo verá esse ser tão necessário em busca da paz, da felicidade e do amor. E aquele que amordoa, objetos estranhos negocio. Mas, quando o mundo observa todo esse cenário geopolítico, esse cenário religioso, esse cenário em que o mundo está pegando fogo, tenho que lembrar e concluir o pré chute temático, lembrando uma frase de um poeta espanhol, a saber, Francisco Gómez Covedo, para quem à época foi pedagógico de dizer existir dois tipos de moedas, por exemplo, aquelas que valem muito e outras que valem pouco, como é o caso da Argentina, que não vale nada, e é o caso do dólar e do euro, em especial do dinar do Kuwait, que vale muito. Eu sou adepto das poucas palavras que valem muito. Ato contínuo, concluindo o presente chute temático, no sentido de remontar uma frase de um dramaturgo e poeta português, saber, Fernando Pessoa, nos termos que segue, abre aspas: não sou nada, não serei nada e não quero ser nada. Sou apenas um sonhador que, assim como você, diariamente deve fazer o maior esforço para tentar fazer aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Pois Tiago, da Nova e Eterna Aliança, é pedagógico, no sentido de dizer: cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, nos coloca na condição de pecador. Logo, como dizia René Descartes, devemos não somente cumprir a lei de Deus, como também a lei dos homens. Ato contínuo,
Concluindo, para a gente chutar temática em última síntese estreita, no sentido de dizer que o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, terá o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco foi nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente nesses dias de transformação, nesses dias líquidos, nesses dias descartáveis, nesses dias apocalípticos, de cavaleiros do apocalíptico, em que as bruxas e os principados e os potestados do bem e do mal estão soltas. Não estamos vivendo uma guerra de carne e sangue, sim, contra os principados e potestados do bem e do mal. Deus defendendo o bem com 2/3 de seus anjos e Lúcifer com 1/3 dos anjos caído defendendo o mal. Tiago, a época foi pedagógica, no sentido de dizer que Satanás, desde o início, ele é homicida desde o princípio e desde uma verdade. E são com essas brevíssimas palavras conclusivas que agradeço aos mais de 300 mil views ou visualização que o presidente do canal obteve desde sua instituição. Em especial os novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com mais pessoas. E se tenha vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante e diga de onde você está a falar. Até a próxima e fique com Deus.